E aí, gente, tranquilo? Se vocês se pegaram numa situação de um cliente, um projeto, solicitar que vocês importassem uma tabela do Excel com mais de 20 mil linhas para o SharePoint, e aí você ficou barrado na limitação do SharePoint de só conseguir criar no máximo 20 mil registros, então tá aqui a solução. Eu caí nessa situação. Era um projeto ali, um cliente que não queria utilizar o Dataverse, acredito que não esteja utilizando até hoje. E por conta disso, da delegação do Excel Online, eu não consigo utilizar o Excel como fonte de dados, até porque não é, né? A gente sabe que não é a melhor opção. E aí, nesse caso, por não querer utilizar o Dataverse, eu precisei utilizar o nosso meio termo, que é o SharePoint, que também não é uma boa opção, porque ele tem os problemas de delegação, tem vários problemas ali para quantidades de registros muito altas. Mas aí, nesse caso, vou mostrar para vocês como não ter um problema ao importar esse Excel imenso. Esse aqui é o fluxozinho que eu criei, não está vazando nada, não está vazando nem o dado, nem nada que possa ser um problema. Só nomes aí, nomes relacionados à área do projeto, mas nada que seja informação sigilosa. Quero mostrar para vocês o que eu fiz, como que eu fiz. E é muito simples, na verdade. A primeira coisa que eu fiz, eu queria um fluxo manual. No meu caso era manual porque eu precisava simplesmente ligar o fluxo e criar as linhas lá. Mas se você precisar criar algum fluxo automatizado nesse sentido, sinta-se livre, o gatilho ele é personalizável. A segunda ação que você vai fazer é listar as linhas presentes numa tabela. Esse arquivo do Excel precisa estar indexado, hospedado em algum local que você possa acessá-lo facilmente, online, né? Você não consegue importar. Então, nesse meu caso, eu mandei para o meu SharePoint, né, relacionado a isso. Vocês podem ver, lista de preço, PPP de preço. Não importa muito isso. Você vai localizar onde está o seu arquivo, em qual biblioteca, qual arquivo e qual a tabela do arquivo. Nesse meu caso, eu estou falando de um arquivo que tinha 3 tabelas com mais de 30 mil registros, quase 40 mil. E aí, nesse caso, eu peguei cada uma dessas tabelas e fiz a mesma coisa. Então, essa é a primeira action que você vai configurar. Após isso, você pode ver que ele cria um aplicar a cada e vai criar automaticamente para você. Por quê? No momento que você usar a sua ação do criar item, né, você vai adicionar uma nova action de criar item do SharePoint, e essa action você vai adicionar numa lista, na sua lista que você precisa, que já está pré-configurada como a sua tabela do Excel, e aí você pode simplesmente ir adicionando cada um dos campos um a um. Nossa, e como que isso vai resolver? Isso vai resolver porque basicamente ele vai pegar linha a linha das 30 mil, 40 mil, quantas você precisar e ir criando no SharePoint. Isso eu fiz esse teste. A única coisa que você precisa ter uma atenção, dar um cuidadozinho que eu diria, é o que? Provavelmente, se forem muitos registros, como o meu caso, o seu fluxo vai dar erro de execução. Mas esse erro de execução, por incrível que pareça, não vai ter parado a criação e vai criar sem problemas. Eu me assustei, por sinal, porque eu pensei, putz, parou no meio, já criou algumas, e aí eu vou ter que apagar e ver o que eu faço. Então, criei o fluxo da aula passada para apagar, e quando eu vi os 30 e tantos mil já tinham sido criados. Então, ele vai dar erro de execução pelo tempo, efetivamente, mas se você voltar ali depois de 20, 30 minutos, ele vai estar pronto. Então, depois, gente, desse troço aqui, que quis participar da aula, ela veio aqui para pedir para vocês se inscreverem, darem like. Quer dar beijo também, né? Então, sobre o processo de importação das listas, é muito importante vocês só prestarem atenção no seguinte. No SharePoint, ao criar a lista, você pode criar manualmente os campos, para você fazer o apontamento entre tabelas e listas. Ou você pode pegar um arquivo em branco da mesma tabela e importar. Ele vai criar ali para você na mesma formatação e você já vai ter que utilizar o seu fluxo. Então, eu acredito que isso resolva o seu problema, mas na minha visão, se for possível, faça o possível, né? Até ficou meio redundante, mas se você tiver a possibilidade, convença o seu cliente, convença a pessoa que você está trabalhando em conjunto de implantar utilizando o Dataverse. Quantidade de registros em excesso vai gerar problema para você futuramente. Até mesmo eu tive problema nesse projeto. Então, eu espero que você tenha entendido, que eu possa ter ajudado você que está vendo esse vídeo, provavelmente porque teve algum problema, mas que se você não está vendo só para aprender e chegar numa situação dessa, lembre-se, só use isso em último caso. Se possível, utilize o Dataverse, que você não vai ter dor de cabeça. Então é isso, gente.
Espero que tenha ajudado. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like. E é isso. Valeu. Tamo junto.